Boa tarde, sou o professor Esteban. Hoje é uma terça-feira, 18 de abril do ano gregoriano 2023. Estamos no segundo encontro do que a gente está chamando Oficina de Tradução Literária, né? Agora, a tradução, né, em espanhol. Olha, antes disso, alguém quer comentar alguma coisa? Pode perguntar ou comentar, né? Jordana, por favor, comente. Não, professor, é uma coisa que eu me recordei, né, de quando eu li pela primeira vez o livro, né, que no prólogo a autora, isso é em relação ao título desse conto específico, no prólogo a autora fala que ele era um criptocatólico, né? Isso. E quando eu li pela primeira vez, eu tentei entender o livro, né? Mas não tem como, que tá em latim. E eu fiquei tentando, assim, buscar o porquê que tava em latim, né? E na minha cabeça, o que fazia super sentido era porque, como ele era um criptocatólico, né? Isso era uma maneira de estar ligando aí com a religião dele, também que na época, né, era comum, né, eles estudarem latim, né, principalmente o pessoal da igreja, né, alguma coisa assim que eu não estou me recordando. E era comum, né, ter alguém ali sabendo latim. Aí, na minha concepção, né, era o motivo do título ser assim era por causa disso, já juntando com a crítica, né, que tem por trás do conto. É esse o meu comentário, professor. Obrigado, Jordana. Então vamos para o início, né? A luminosidade cegadora do sol que caía implacável aquela hora da tarde hizo que ele constara uns segundos distinguir quem era a figura que se recordava, que se recortava contra a porta. Entenderam? Como traduzir isso? Né? Por causa da luz, às vezes a luz cega, né? Dependendo da hora, o sol está muito forte, e aí não dá direito, não dá para perceber direito qual tá vendo uma figura, né? Escura, né? Deve ser contra o sol. Se a gente for tirar uma fotografia contra o sol, a gente percebe logo isso, né? A pessoa, quando tirar a fotografia de uma pessoa e o sol está atrás, ou a luz do sol vem de trás, a pessoa vai ficar escura e vai aparecer a paisagem, mas não vai aparecer a pessoa. Se a gente foca, consegue ter mais recursos na máquina fotográfica e foca na pessoa, e aí o fundo que aparece tudo branco, né? Então essa ideia mais de fotográfica, né, que está aqui exposto. E aí como é que ficaria? A luz ofuscante do sol, que naquela hora da tarde se manifestava implacável, fez com que demorasse alguns segundos para perceber de quem era a figura que se desenhava na porta. Professor, em relação à vírgula, porque sabemos que o português gosta muito de vírgula, e na frase entre o espanhol, que quase não usa vírgula, o inglês muito menos, mas o português ficou assim, tipo, tá faltando uma vírgula aqui, não tá não? Na hora da tradução, não se respeita a questão da vírgula levando para a língua portuguesa? Sim, eu particularmente gosto muito de vírgula, e ponto de vírgula também, mas vírgula eu uso muito. Isso. Foi uma dúvida minha, né? Porque eu confesso que, comparando, né, o espanhol com a tradução do Google, eu fiquei perdida na pontuação, porque eu não sabia se eu colocava ou se eu retirava. Foi uma grande dúvida para mim. Foi um ponto muito interessante de ter levantado. Weila, você botaria uma vírgula ou duas? Então, eu sou como o senhor, eu gosto de vírgulas. Então, eu fiz a tradução de um livro do inglês e coloquei vírgula, e o editor
E essas vírgulas? Porque português tem vírgula, porque a vírgula expressa sentimento. Não é aquela coisa reta, ou como eu escutei uma vez de uma professora, a vírgula é onde tu respira. Respirou, coloca a vírgula. Não, a vírgula ela expressa sentimento, então eu colocaria vírgulas por aí, sim. E tem, às vezes, que você não coloca a vírgula, né? Como deixa aqui em espanhol, não tem a vírgula. Talvez seja porque naquela época, lembremos que ela está, isso se passa em 1600, né? Então, a autora tem essa tendência de escrever puxando um pouco para 1600. Mas, eu colocaria assim, a luz ofuscante do sol, né, desse que estamos falando, que naquela hora da tarde se manifestava implacável, e aí eu botaria outra. Né? Então, diga, Wanda. O que, devido à existência do que, ele acaba tirando a vírgula daí. Então, a luz ofuscante do sol, que ele substitui uma vírgula aí. Por isso que possivelmente não foi colocado aí a vírgula, né? O que já faz isso daí. Se não tivesse o que, aí colocaria a vírgula. Tá. E a outra você deixaria? O fez, sim, eu deixaria. Ficou assim, essa coisa reta, assim, colocaria uma vírgula aí, implacável, vírgula, fez, com que é justamente a questão do que, porque sim, ele estaria aí entre vírgulas. Fez com que demorasse alguns segundos, está falando de alguém, né? Então, há um sujeito, pessoa, que está aqui falando, que depois vamos ver aqui que entra, né? Que a pessoa, então, aí também, não isso aqui é a causa, o motivo pelo qual ele não conseguiu, demorou, né? Para ver distinguir de quem estava chegando, né? Então, essa é a consequência. Se a consequência vem depois, consequência. Mas se a gente coloca antes, bota a vírgula, para indicar de que isso está fora do digamos assim, do que se costuma, do que se espera, mas que pode mudar. Daí a língua a gente sabe que pode mudar. Mas a vírgula também serve, nesse caso, para tirar a ordem, né? Quando a gente fala os advérbios de tempo, né? Aí começa uma oração com um advérbio de tempo. A gente coloca amanhã, vírgula, e aí vai. Porque se amanhã, na verdade, deveria ser no final, porque vai complementar o que você está falando, né? O principal, né? Mas, às vezes, se você quer... isso já é lindo, né? Na tradução. O que você quer ressaltar, coloca primeiro. Né? Então, se você quer ressaltar, ó, amanhã, lembre, nossa aula, vamos supor, né? Então, chamar a atenção da manhã. Ou então, se você quer chamar de lembre, lembrem. Eu nunca falo, não pode esquecer, porque aí acaba esquecendo. Bom, então aqui ficaria... você vê que uma coisa assim tão simples tem essa diferença que a gente pode colocar a vírgula. Agora, a gente vai traduzir para o português. Professor, mas em português, mesmo em 1600, a gente botaria a vírgula, vamos supor, né? Então, tem essa diferença. Mas isso a gente vai... Depende, né? Isso vai depois, né? Só mais um pouquinho, né? Vamos, aí, pero viene solo. ¿Qué haces con el inglés? ¿Eh? Então, aqui, claro, é um diálogo, alguém está falando, né? Primeiro tem um comentário do narrador, e aqui está falando, né? Diga, Weila. Então, aí que meu olho bateu logo no início, né? Antes mesmo da luz ofuscante. Porque o pero, ele não tem vírgula devido ao início da interrogação de cabeça para baixo do espanhol. Mas faltou a vírgula aí. Mas você veio, mais. Você veio, lá, tem uma diferença, né? Então, não gosto. Não gosto. Não, vírgula, gosto. Então fica essa questão aí do mais. Mas você veio sozinho? Mais. Você veio sozinho? Então, por causa do pero. O pero, ele não está dentro ali da interrogação. Essa é uma diferença do espanhol, que tem a interrogação inicial e final. E tem outra coisa aqui na outra oração que eu vou chamar a atenção também, que
do espanhol, que é diferente do português. Então, a gente está marcando, pero viene solo. Né? Se for, porque está falando, né? É discurso direto. Esse aqui é um discurso direto. Pero viene solo. A própria interrogação aqui, depois do pero, já dá essa pausa. Tá? Como em português a gente não tem o início de interrogação, volta aqui a vírgula, e é o mesmo caso da anterior. É uma vírgula que em espanhol não tem, mas em português se faz necessário. Né? Então, mas você veio sozinho, né? Outra coisa, em espanhol, não precisa botar a pessoa. Né? Viene solo, já sabe que quem vienes? Tu vienes solo. Né? Ou vienes, em espanhol, em português se usa, né? Colocar, em espanhol não, você omite, né? O pronome pessoal, em português se coloca. Então aqui eu deixaria esse. Mas você veio sozinho? E aí outra, o que você fez com o inglês? Tá, também outra pergunta, o que você fez com o inglês? Diga, Guaíra. A questão aí da vírgula, poderia pensar na vírgula ou justamente nos 3 pontinhos. Mas você veio sozinho? Entendeu? Pode ser aí um dos dois. Aí teria que ver a regrinha e até mesmo o sentimento que está trazendo do espanhol para o português. Direto, com certeza não é. Mas você veio sozinho? Aí vem a questão se vai os 3 pontinhos. Mas, mas você veio sozinho? É interessante isso que a Guaíra chamou a atenção agora, porque eu trabalho com teatro também, né? Aí o teatro tem a representação. Então, então, por exemplo, para um teatro, se fosse para o teatro, talvez fosse mais, se fosse um texto teatral, talvez fosse mais interessante colocar os 3 pontinhos, porque já é colocado. Agora, no teatro, o diretor também tem essa liberdade de ele interpretar, falar para o seu ator, né? Que não, você tem que prolongar mais, porque aí vem a interpretação. O teatro tem que ser interpretado, mas essa interpretação, assim como a música, né? Tem os 2 sentidos, né? Então, é interpretado como você está interpretando o texto e como você vai interpretar no palco, né? Tem essas 2 coisas. Então, se fosse teatro, talvez poderíamos colocar os 3 pontinhos, ficaria mais. Aí depende também, temos que ler o conto todo para saber como é que está, né? Quem está falando, né? Como é que está, né? Está irritado, está feliz porque chegou, né? Então, essas coisas fazem alguma diferença. Por isso que a gente traduz, né? E depois volta para rever a tradução várias vezes, né? Porque depois que você traduziu o texto todo, aí você vê, não, aqui no início é melhor traduzir de tal maneira, porque tem que expressar o que está ali, o sujeito que está enunciando aqui, o que está falando. Então, aqui ficaria mais, né, e fica a opção de vírgula ou 3 pontos. Você veio sozinho? O que você fez com o inglês? Aí o outro responde, né? A gente sabe que o outro responde. Aqui também começa com interrogação, né? Que hecho yo com o inglês? E em português, como é que fica? O que eu fiz com o inglês? E aqui a Jordana fez isso, né? Não foi o Google, não. Foi a Jordana que colocou, porque é uma exclamação, assim como o primeiro podia ter 3 pontos, né? Aqui também pode ser uma interrogação exclamativa, né? E em espanhol tem a opção como tem início e final, e isso você pode ter, você pode começar com uma exclamação, né? Aqui no início, a autora poderia ter posto uma exclamação e terminado com início de exclamação e terminado com uma interrogação. Isso existe no espanhol. E é fantástico, né? Porque você dá ênfase para o início
E no início e no final, o que é, né? Em que momento, né? E é exclamativo e em que momento é interrogativo. Né? Em português a gente sabe que não tem, então a gente pode colocar os dois símbolos, pode fazer isso, coloca no final. Né? E foi a Jordana que fez assim, né? Não foi o Google, não visto. E o que eu fiz com o inglês, né? Agora, a mesma coisa, eu não sei se no espanhol de 1600 se podia usar essa regra que hoje em dia se usa em espanhol. Né? De repente não se usa, por isso que a autora não usou. Melhor perguntar o que o inglês fez comigo, parece criança, né? Más bien, será lo que ha hecho el inglés conmigo. Aí tradução com melhor perguntar o que o inglês fez comigo. São uma opção de tradução, para mim está tranquilo aí, não tem nada demais. Até agora a gente não sabe quem é que está falando, né? Sabemos que são duas pessoas, né? E Salvatore Tomasio olhou para o seu irmão mais novo com preocupação. Aí agora a gente começa a entender, né? São dois irmãos, o mais velho está preocupado com esse irmão que chegou supostamente tarde e sozinho, né? Demorou para voltar e voltou sem o inglês, né? Mas aqui agora essa aí, gentileza do narrador, né, que está falando o nome do irmão mais velho, Salvatore Tomasio. E aí a pergunta que fica, o que a gente faz? Salvatore é Salvador, né? Existe esse nome em português, mas também existe em espanhol, né? Então em espanhol também poderia ter posto Salvador, mas a autora votou, ele inventou, né? Mas inventou Salvatore, ou seja, está deixando o nome em italiano. Tá? Então, qual vai ser a nossa opção? E aí, por isso que marcamos colorido, né? E aqui vários outros que... qual é a opção? O que a gente vai fazer? Vai traduzir o nome ou não vai? Lembra que eu falei que eu prefiro traduzir? O personagem a gente pode traduzir o nome. Pode botar Salvador, que a pessoa entende. Agora, o inglês Salvatore é compreensível. Então aí tá. Se o meu público, o leitor para quem eu estou traduzindo, sabe que o italiano tem alguns nomes que não precisa ser conhecedor da língua italiana para saber que Salvatore, Salvador, que Pier Paolo, né? Lembra de Pier Paolo Pasolini, né? Tem alguns nomes, né, que já estamos mais ou menos acostumados a ouvir, no caso assim, em italiano, assim como em inglês também. João, você vai traduzir para João? Depende. Talvez, para ficar claro de que se em inglês, podemos deixar, porque é um nome que é conhecido, não é estranho para o leitor, né? Nem para o leitor espanhol, nem para o leitor aqui brasileiro, língua portuguesa. Né? Bom, queria só falar rapidinho do nome. Eu acho, traduzindo literatura, que a gente vai analisando também a história, mesmo sendo tradutor. Então, quando o nome tem uma simbologia importante, no meu caso, eu pensaria em traduzir. Mas eu sei que às vezes o tradutor não corresponde isso ao tradutor, né? Mas, digamos, no caso de Salvatore, será que esse personagem é o Salvador, né? Ou de alguma forma seu nome vem acrescentar uma característica ou alguma função importante ao enredo da história. Então, eu pensaria nesse sentido. É só isso. A professora Karina trabalha com literatura, então já está olhando a interpretação literária, né? O que significa o nome, né? É um Salvador. Depois a gente vai ver que, sim, não deixa de ser... Sim, tem o nome foi bem escolhido, né? Mas não é
assim, um Salvador grande, mas depois você vai ver o conto completo, vai ver que está relacionado, mas não é o Salvador, né? Mas é uma pessoa assim, que está ali para ajudar, digamos assim, a contribuir, né? Com a história, né? Ou mais com a personagem que está desaparecida, né? até agora, né? Mas, então, a gente tem que saber isso. Temos que saber por que estamos escolhendo deixar o nome ou por que estamos escolhendo traduzir o nome. Nesse caso, eu deixaria em italiano porque a maioria das pessoas vai entender mais ou menos que... E porque, como está o ambiente desse conto em a Itália, deixar o nome em italiano dá mais contexto, né, da hora que está em italiano. Tá? Aí vamos ver depois em Verona, né? Que está... então dá essa ideia, já só pelo nome a gente já suspeita que deve estar na Itália, né? Então, nesse caso específico, apesar que eu parece que eu sou a favor de traduzir o nome, mas tem que ver de cada caso. Nesse caso eu deixaria, assim como a autora deixou o nome, foi ela que criou o nome,